Bom dia, tudo bem? Vou falar com vocês sobre o UX para startup. Vou me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Carla Debona, sou aqui de Criciúma. Faz tempo que eu não moro aqui na cidade, mas eu sempre venho visitar meus pais. Me formei na SATIC, inclusive, para quem estudou lá. Eu fiz curso técnico lá, antes de qualquer coisa. Depois eu fui para Floripa, fiz faculdade na UDESC. Fui para São Paulo, fiz mestrado lá, por isso que eu estou lá. Trabalho com startups hoje em dia, ajudando elas a conceber produtos. Além disso, sou professora em um monte de lugar lá em São Paulo, na FIAP, no IED, todas as disciplinas relacionadas à experiência do usuário. E também sou cofundadora do Reprograma, que é um projeto de impacto social que visa colocar mulheres na tecnologia, porque, como vocês podem ver nessa sala, o número de mulheres é muito menor do que o número de homens, porque, enfim, as mulheres precisam usar esse espaço, já que a maioria das vagas, trabalhos, etc. e tal, está na área de tecnologia, o mundo está cada vez mais tecnológico. Se vocês quiserem me achar em qualquer uma das redes sociais, qualquer uma mesmo é Carla Debona. E, para ficar bem claro isso, é do Pokémon ao LinkedIn. Então, é Carla Debona em todas elas. Para falar com vocês sobre o UX para startup, primeiro a gente precisa ter um conceito muito rápido do que é uma startup. E aí o nosso amigo Neil, ele fala que uma startup é uma empresa que trabalha para resolver um problema em que a solução não é óbvia e o sucesso não é garantido. Basicamente, o que ele está querendo dizer, em outras palavras, de uma forma bem simples, bem rápida de a gente entender, é que o produto ainda está sendo definido. E se o produto ainda está sendo definido, experiência do usuário, se ela não se adaptar ao contexto da startup, ela pode muito atrapalhar do que ajudar. Ela pode não, na verdade, atrapalhar o processo de construir o produto. E por que ela pode atrapalhar? Porque o UX, como disciplina, como área de estudo, tradicionalmente, ela é formada por uma lista imensa de entregáveis, de documentação. Isso toma muito tempo. E se a gente quiser listar uma listagem rápida, básica, de documentação e entregáveis de experiência de usuário, eu posso mostrar esse slide para vocês, que não vai dar tempo de ler, porque tem muitas informações, mas o foco aqui é uma listagem rápida dos entregáveis mais clássicos de UX. E se a gente for se preocupar com todos eles num contexto de startup, isso não vai ajudar a startup a validar o produto dela, a validar o negócio dela, a descobrir se efetivamente ela tem usuários. E aí atrapalha a startup na guerra do mercado muito mais do que ajuda. Muito bem, até porque qual é o nosso conceito quando a gente pensa nisso? A startup, ela não quer naquele momento, principalmente no início, quando ela está construindo MVP, ela não quer ter a certeza absoluta de que a experiência é muito rica no detalhe. E isso a gente só consegue com pesquisas longas e com protótipos super bem estruturados, pensados no mínimo detalhe, quase um pixel perfect. O que a gente quer nesse momento, quando a gente está começando uma startup, a gente quer descobrir se a gente realmente tem uma ideia que o mercado quer e se ela é sustentável, se ela pode ser repetível e se ela pode ser escalável. E aí a primeira estratégia que a gente tem que adotar, muito próximo para quem gosta de startup, já ouviu falar provavelmente do termo Lean Startup, que é pensar em startup de forma enxuta. A gente também tem o UX, o Lean UX. Então, essa é a primeira estratégia que a gente tem que adotar. E quando a gente adota o Lean UX, o nosso foco, especificamente, é pensar exatamente o que o nosso amigo autor do livro Lean UX fala, levar os designers para fora dos entregáveis e voltar para o negócio do design de experiência. Basicamente, é deixar de lado as pesadas documentações e especificações que a gente tem que fazer o tempo inteiro, quando a gente trabalha com UX. Se o seu produto já está sólido, se já tem um produto validado, já tem cliente, já está ganhando dinheiro, já está dando certo, você vai ser o próximo unicórnio do Brasil, aí sim você vai começar a se preocupar com as documentações de UX, porque elas são importantes. Ajuda você a manter uma coisa que é muito valiosa para o usuário, que é a consistência e o padrão. Mas quando você está começando, você tem que se preocupar muito mais em entregar valor para o seu usuário e ele entender o seu produto. E aí, se a gente não mudar a estratégia de pensar a experiência do usuário, provavelmente a gente vai estar atrapalhando e fazendo com que o processo fique muito longo e demorado. Então, o foco é na validação. E não no entregável pelo entregável. Vai ter entregáveis? Claro que vai ter. Mas a gente não vai fazer entregável porque ele é bonito ou porque faz parte do processo. A gente vai fazer entregável porque ele ajuda eu a aprender alguma coisa e, com esse aprendizado, eu posso construir um produto mais seguro.
Todo mundo que trabalha com startup provavelmente já viu esse desenho aqui. Esse círculo de que a gente tem que construir, a gente tem que medir, a gente tem que aprender alguma coisa. Com o Lean UX e com essa nova estratégia, a gente aprende antes de construir. O foco, na verdade, é mudar o início. Percebe que eu quero começar pelos aprendizados. Eu não quero construir o produto. Eu quero primeiro aprender para ter mais certeza do que eu estou construindo, para daí sim eu começar a efetivamente fazer meu produto. Para que você, como desenvolvedor, fique muito mais feliz e tenha menos refação, por exemplo. Para que você não tenha que desenvolver um produto e lá no meio do caminho surja uma feature que não estava prevista, porque alguém descobriu que aquilo é importante, e isso vai afetar todo o seu processo de desenvolvimento. Então, a gente vai tentar aprender antes. Tá bom, Carla, entendi o que você está falando, até achei legal, gostaria de saber, inclusive, como é que se faz para eu colocar o UX como estratégia desde o início da minha startup, e o que eu posso fazer para garantir esse aprendizado. Para a gente pensar isso, a primeira coisa que a gente tem que aprender é primeiro entender quais são os elementos que fazem parte da experiência do usuário. E aí a gente tem 5 batalhas que a gente precisa vencer. A gente tem a batalha da estratégia, a gente tem a batalha do escopo, da estrutura, do esqueleto e do visual. E se vocês perceberem, da base, quanto mais eu subo nas camadas, mais tangível fica a experiência. Lá no início, na estratégia, que são as necessidades do usuário e as necessidades, os objetivos do negócio, provavelmente o que eu estou fazendo é muito abstrato. Eu ainda estou lidando com a coisa que não é tangível. Inclusive, normalmente a gente sempre ouve falar que o Y e o X são coisas que as pessoas confundem. E é natural que elas confundam, porque para o usuário a experiência só acontece na última camada. Acontece no visual. Tudo que a gente estuda de modelo mental, de persona, de fluxo de informação, para o usuário isso não existe. O usuário clica num botão, acontece alguma coisa e ele segue para a próxima tela. O usuário clica num botão, ele recebe uma mensagem de erro e ele não entende o que ele tem que fazer. A experiência para o usuário é no Y, que é a última camada da experiência. Só que para a gente construir uma user interface que faça sentido para o usuário, a gente precisa efetivamente passar por todas essas camadas e ter aprendizados nela. E aí a gente vai passar por cada uma delas nesse momento. Vamos começar falando sobre a primeira, que é a estratégia. Se é estratégia, a gente sempre é focado em UX. Tem um tal de U ali que é user ou usuário. Então a gente tem que focar nele. Então vai ser uma experiência focada no usuário. A gente vai partir as nossas decisões do usuário, entendendo o problema dele. Então, a gente vai entrevistar o usuário, mas a gente não vai falar da nossa ideia maravilhosa, o quão boa ela é, o quão genial ela é, o quão disruptiva ela é. A gente vai falar dos problemas. Porque, no fundo, o usuário, quando busca uma solução, seja lá qual for essa solução, seja ela física, seja ela digital, ele busca uma solução porque ele tem um problema para resolver. E a gente precisa primeiro entender o problema dele, para daí sim propor uma solução que faça sentido para o contexto dele. 2 palavras importantes quando a gente pensa em UX é entender o usuário. Todo mundo bate muito nessa tecla, mas mais do que isso, entender o contexto antes de qualquer coisa. Qual é o contexto que esse usuário está inserido e como é que eu posso ajudar ele a propondo uma solução que faça sentido para o problema que ele tem. E aí, o que você quer descobrir nessa fase, nessa primeira batalha que a gente está tentando vencer, que é da estratégia, em termos de usuário, o que você quer saber é para quem estamos construindo uma solução, que problema estamos resolvendo para eles, que direção a gente precisa tomar e se é realmente atraente para as pessoas. Se as pessoas realmente querem isso. Uma questão de timing. Timing é uma coisa tão valiosa quando a gente pensa em startup. Às vezes a sua ideia é genial, maravilhosa, para daqui a 10 anos. O YouTube aconteceu isso, se alguém conhece a história do YouTube. Uma startup, o nome dela era Z.com. Ela tentou em 1993, 94, fazer exatamente a mesma coisa que o YouTube fez em 2007, 2006, por aí. Exatamente a mesma coisa. Deu errado, por quê? Porque o timing não era adequado. E o curioso é que a Z.com, ela tinha investimento em modelo de negócio. O YouTube não tinha. Ela só deu errado, na verdade, porque tinha a questão da internet, mas o YouTube deu muito certo, porque a gente resolveu um problema que lá em 1993, 94, 95 era muito difícil e moroso para o usuário. Eu não sei se alguém lembra, os nativos digitais não vão lembrar disso, mas quando você precisava assistir um vídeo, você baixava o vídeo lá na conexão de escada. Depois que você baixava o vídeo, você tinha que baixar
o codec. E o problema não era baixar o vídeo, era baixar o codec. E por que o YouTube resolveu isso? O YouTube resolveu isso na primeira versão dele com o Flash, que também é uma empresa que já morreu. Percebe como o timing na tecnologia é uma coisa bem rápida. Mas o fato é que lá no início, o YouTube com o plugin do Flash fazia com que o problema do codec estivesse resolvido. E aí todo mundo conseguia assistir vídeo. E aí o YouTube começou a dar certo e ele não tinha nem modelo de negócio. Então percebe que você tem que ser atraente para as pessoas no sentido de faz sentido para ela naquele momento ela ter esse produto. Uma outra empresa que errou nessa questão, e essa questão é muito importante, ela é sutil, mas ela é importante porque tem muito a ver com time, o Google Glass. Uma empresa milionária, uma tal de Google, lançou um produto caro, e ninguém quis aquele produto naquele momento. Então, entender a necessidade do usuário também tem a ver com o timing do negócio. E faz muito sentido você olhar para isso. Talvez a sua ideia seja genial, maravilhosa, e ela não vai funcionar nesse momento no mercado. Porque para o usuário não faz sentido. E aí, quantas pessoas eu entrevisto, Carla? Com quantas pessoas eu falo? A questão é uma resposta de 1 milhão. O que você tem que entender quando você estiver entrevistando o usuário e perguntando para ele dos problemas dele é até onde você está tendo novos insights, até onde você começou a entrevistar e você está tendo as mesmas respostas, coisas que não fazem mais sentido. Quando isso está acontecendo, você para de entrevistar, porque você já tem informação suficiente para lidar com aquele problema e tentar propor uma solução para validar na sequência. Uma outra forma de a gente pensar em conseguir dados, porque entrevistas é o jeito mais clássico, mas às vezes é o jeito que toma tempo, né? E ele é muito demorado às vezes. É um jeito que a gente pode pensar em ter uma abordagem empática aos dados. E empatia é uma coisa tão valiosa quando a gente fala de UX, de eu me colocar no lugar do outro, mas não é só eu simplesmente me colocar no lugar do outro. É eu desapegar dos meus valores, das minhas crenças e das minhas convicções, para daí sim eu entender o modelo mental do usuário. E um jeito de olhar para os dados de uma forma empática, principalmente se eu já tiver concorrentes ou produtos similares no mercado, é eu ir ler os reviews que tem lá na Google Play, que tem na App Store, que tem no Reclame Aqui. Porque aqueles reviews são usuários qualificados, são pessoas reais e apontando defeitos em produtos. Várias startups, quando elas não têm tempo de fazer pesquisa com o usuário para entender ele, eles começam a olhar esses dados que já existem, mas olhando de uma forma empática para esses dados, pegando esses dados, entendendo por que o fulaninho que está lá naquele app falou que aquele app é muito legal, mas falta tal coisa. Nossa, esse app é muito bom, mas tal coisa, se tivesse, ia ser muito melhor para mim por causa disso, daquilo, daquele outro. E a gente fala tanto que pesquisa é importante, os dados estão lá. Você podia pegar os seus concorrentes e olhar quais são os reviews que eles estão recebendo. Ou por que o usuário ama tanto aquele app e odeia o outro. Qual é a diferença entre eles? Basicamente, a pesquisa está pronta, é só ir lá olhar esses dados. E aí, quando a gente pensa nisso, a última coisa que a gente tem que ter em mente, principalmente quando a gente está querendo começar uma startup, é que a gente tem que desenhar para um único usuário. E quando eu falo um único usuário, não é só para minha mãe. São para as várias mães que têm os mesmos perfis que a minha mãe, por exemplo. E aí, quando eu digo isso, o que você tem que focar no primeiro momento, por mais óbvio que isso pareça ser, é nos compradores mais prováveis. Ou seja, são as pessoas que já têm aquele problema. Elas já estão procurando uma solução, ou elas já estão usando alguma solução que ainda não resolve o problema delas perfeitamente. Com certeza, quando você escalar como startup, você vai focar nas pessoas alcançadas pelo canal de vendas. Você quer chegar nesse mercado, mas você não foca nele primeiro. Primeiro você resolve o problema. Depois você consegue um cliente, você consegue um outro usuário. Aí sim você começa a pensar como é que você faz chegar em todo mundo. Mas primeiro você resolve, você tem um problema validado, um produto validado. E isso é muito importante, porque senão você fica focando em ser grandioso, na escala, mas no fundo, a startup primeiro tem que focar em resolver o problema. E aí, isso é super importante, por quê? Porque o nosso amigo Peter, que tem um livro maravilhoso, do 0 a 1, fala que se somos 10 vezes melhores do que o nosso concorrente mais próximo, os usuários não podem deixar de nos dar uma chance. E se eles gostarem, eles se transformam em evangelistas do produto. E aí eles começam, principalmente porque a gente cumpriu a promessa. A gente resolveu o problema deles, a gente cumpriu a promessa, e eles começam a evangelizar e falar: ele é tão bom, ele resolve um problema, tão legal, estou tão satisfeito.
No fundo, a gente sempre quer isso como empresa, não precisa nem ser startup. A gente quer que as pessoas sejam emocionais em relação à nossa marca. E para a gente conseguir esse processo, a gente precisa sempre cumprir a nossa promessa de solução. Uma empresa que faz isso muito bem, que todo mundo tenta entender por que ela conseguiu isso, é uma tal de Nubank. A Nubank ela conseguiu cumprir a promessa e, brilhantemente, ela conseguiu, nesse processo da semana passada, semana retrasada, que aconteceu um caos no mundo da fintech brasileira, várias startups relacionadas a isso tiveram problemas, ou de vazamento de dados, ou de problemas com o banco que suportava outro. A Nubank ela passou ilesa por esse processo. E pensa, ela já tinha uma base de fã muito consolidada, de usuários apaixonados pela marca, e ela ainda passa ilesa pela crise que aconteceu nas fintechs brasileiras, sem arranhar a credibilidade dela. Pensa que, então, na primeira batalha, o que você tem que focar é no seu usuário, qual é o problema que você está resolvendo e como é que você valida isso. E você tem que conversar com o usuário. Não adianta você só fazer códigos, porque a solução é sempre além do código. Ela está sempre numa estrutura que você monta para daí sim entregar uma solução. E aí a gente entra numa parte que ela começa a ficar um pouquinho mais tangível, que é a parte de escopo ou de requerimentos, que também é um problema, porque no fundo, o produto ainda está sendo definido. E aí começa a grande questão da vida, que é o que define o MVP, que é o produto mínimo viável, aquele que você entrega o mínimo da solução para o seu usuário e cumpre a promessa da marca. Só que aí o que a gente percebe, o que acontece muito com startups, é que definir as features dá muito trabalho, ou demora muito. E aí a gente tem que, o nosso amigo Don Norman, criador do termo experiência do usuário, ele fala que a parte mais difícil do design é não colocar as funcionalidades. E, mais do que isso, o sucesso não é entregar uma funcionalidade. O sucesso é aprender como solucionar o problema do usuário. No fundo, a gente sempre vai estar focado e preocupado com isso. E aí, a nossa pergunta é o que a gente precisa ter no produto para resolver o problema do usuário? E qual é a estratégia que eu tenho que adotar para entender isso? Coloco ou não coloco essa feature? Faço ou não faço essa feature? Por que eu estou colocando essa feature? Por que eu não estou colocando? E um jeito simples, uma abordagem simples em termos de UX, primeiro é fazer um brainstorm de features que são importantes para o usuário, independente se você vai colocar ou não um produto. Tudo que você imagina que seja o seu produto ideal, com todas as features que você imagina. Nossa, não vai dar para fazer todas, cara, pelo amor de Deus, é verdade, não vai dar para fazer todas no primeiro momento. Mas você ainda precisa partir do usuário, que é o que a gente está fazendo. E aí a gente vai priorizar as features a partir das necessidades do usuário. Percebe que eu só coloquei ali, ó, com 3 pontos, ela é muito mais importante, com 2 ela é importante e com 1 é ok. Então, tem que estar lá, mas não é tão necessário para o usuário. Só que, cara, legal isso, então só vou pensar no usuário? Não, você não vai só pensar no usuário. Por mais que na área de UX eu sempre parta do usuário, eu parta das necessidades dele para tomar decisões estratégicas, eu não tenho como desconsiderar que um produto é sempre uma relação direta de 3 perspectivas: tecnologia, negócio e o próprio usuário, as próprias necessidades humanas. Quando isso acontece, e isso é super importante, acontece o tempo inteiro, é sempre uma relação direta entre os 3. Um exemplo simples para vocês, nosso amigo Airbnb, lá em 2011, ele tinha uma tecnologia que funcionava, era uma plataforma que fazia upload de textos e imagens. Em termos de negócio, ele tinha uma estratégia, se acontecesse algum aluguel, ele simplesmente fazia com que uma parte do dinheiro ficasse com ele, inclusive é o modelo de negócio do Airbnb até hoje. Só tinha um problema naquela época, as pessoas não alugavam. E eu não sei se vocês perceberam que tem uma palavra ali embaixo dos valores humanos que é ser desejável. Um dos primeiros slides que eu demorei mais, eu estava falando sobre ser atraente. O que acontecia no Airbnb é que as fotos eram feias. As fotos eram feias e você, como usuário, olhava aquelas fotos e pensava: não vou ficar nessa casa. Em hipótese alguma, eu vou ficar no hotel. Até as fotos me parecem um lugar mais agradável para mim. E aí eles perceberam que, para eles fazerem o produto, a solução deles funcionarem, as 3 perspectivas, eles tinham que contratar uma meia dúzia de fotógrafos, baterem de porta em porta na casa das pessoas e tirarem essas fotos. Foi a partir daí que o nosso amigo Airbnb consegue escalar. Tanto que eles oferecem esse serviço gratuitamente na maioria das cidades que são estratégicas para ele até hoje, porque ele percebe que a conversão do produto ou a experiência que ele quer propor só acontece efetivamente quando o usuário se sente feliz de querer ficar naquela casa daquela pessoa.
Um outro exemplo para vocês, nosso amigo Facebook teve um problema seríssimo de tecnologia, porque vazou os dados. A partir disso, os usuários não quiseram mais, até teve a hashtag deletar o Facebook, e o nosso amigo Facebook, em cima disso, perdeu também um pouco na bolsa de valores, se eu não me engano. Percebe que os três começaram a se relacionar, e o nosso amigo Mark Zuckerberg começou a lançar um monte de feature sobre privacidade. Porque ele percebeu que, naquele momento, para o produto dele ser mais desejável, e ele continuar com usuários lá, ele precisava começar a focar na parte de, tá vendo? Beleza, tive problema, mas a minha tecnologia é segura, eu consigo resolver isso, vem comigo. Um outro exemplo para vocês, nosso amigo Uber, isso acontece o tempo inteiro. Eles têm uma tecnologia que funciona, está lá, tanto que tem vários concorrentes. Eles têm um negócio que é viável, funciona o negócio, estão ganhando dinheiro com isso, mas tem o desejo humano, só que o negócio deles podia deixar, as pessoas querem usar o produto, só que o negócio deles podia deixar de existir, porque ia ser implementada uma lei no Brasil, e aí o negócio para de funcionar. Percebe que é sempre uma relação dos três, e você precisa sempre olhar para esses três vieses quando você estiver propondo uma solução, porque senão é uma solução incompleta. Ou talvez idealista. E talvez isso é uma coisa que às vezes acontece muito com o X. A gente fica idealizando que a gente vai resolver as necessidades do usuário sem olhar para o contexto como um todo. E aí, beleza. O que eu mostrei para vocês até agora é que a gente fez um brainstorm priorizando as necessidades do usuário. Mas a gente precisa também olhar para as outras duas perspectivas. E aí é muito simples. Você poderia fazer um gráfico XY e posicionar esses post-its. E aí você sempre olharia para o post-it e você teria a posição dele em relação ao quão difícil é de fazer aquilo, o quão ele é valoroso para o negócio e o quão ele é importante para o usuário. E você não perderia nenhuma perspectiva. E aí eu quero que vocês pensem um pouquinho comigo, porque aqui nesse exemplo aqui, ó, ali naquela parte de cima, se vocês olharem ali perto da setinha, tem 4 post-its, e nesses 4 post-its, a maioria deles tem muito valor para o usuário, tem muito valor para o negócio e é relativamente fácil de fazer. Isso é, pelo menos na posição, nesse exemplo que eu acabei de estruturar para vocês. Isso é bom ou é ruim? Será que isso é realmente bom? Será que é bom? É bom o fato de ser fácil de fazer tecnologicamente? Se você for analisar, essa estrutura visual aconteceu com uma startup muito famosa, uma tal de Snapchat. E o Snapchat, ele tinha muito valor para o usuário, muito valor para o negócio, e era fácil de fazer. E aí um tal de Mark Zuckerberg bateu na porta do Snapchat e disse, olha, eu gostaria de te comprar. Aí o pessoal do Snapchat falou, não, vou correr os riscos. Ele, então tá bom, então eu vou voltar lá para os meus desenvolvedores e eu vou pegar esse tal de Stories e vou colocar em todas as minhas plataformas. Eu só não coloco no Office, porque o Office não é meu, senão eu colocava também. E o que aconteceu com o Snapchat? Alguém de vocês usa o Snapchat ainda? Só pelos filtros, né? Que é o que todo mundo fala, quem usa o Snapchat. Ninguém mais usa o Snapchat porque as pessoas voltaram para o Instagram. Percebe que entender como sua solução funciona em relação à necessidade do usuário, tecnologia, e o negócio faz com que você tome decisões ou se prepare para o fato de que talvez você possa ser copiado. Um outro exemplo, e aí é um exemplo oposto, uma tal de Nubank, ela teve 3 anos praticamente de mercado para ela surfar sozinha. Não porque a tecnologia era super difícil de copiar, mas porque a experiência que a Nubank propôs era difícil de construir. Isso fez com que a Nubank, em 3 anos, conseguisse construir uma base de usuários de 3 milhões, pelo menos no último dado que eles liberaram, e fez com que as pessoas testassem e gostassem do produto. Tanto que só foi surgir as fintechs concorrentes depois, no futuro, ano passado, começou a surgir vários produtos concorrentes. Mas percebe que a Nubank teve tempo de construir essa experiência e solidez com o usuário. Então, às vezes, o fato de ser difícil de tornar viável não é tão ruim assim, porque se você realmente tem uma solução que faz muito sentido para o usuário, você vai conseguir entregar uma solução e até as pessoas conseguirem fazer alguma coisa parecida, você já está conseguindo ganhar mercado. Então, isso é importante porque, quando a gente fala disso, o que a gente tem que ter em mente é que a tecnologia, muitas vezes, ela pode ser copiada. No nosso caso, do Snapchat. O design pode trazer uma emoção que muitas vezes não, que é o que a Nubank faz. Pensa na Nubank racionalmente. É uma empresa que tem um aplicativo e um cartão de crédito. Todos os bancos grandes do Brasil tinham isso antes de a Nubank sair. Antes de a Nubank surgir no mercado. O que ela propôs de diferente? Um atendimento humanizado e autonomia para o usuário. O
que é o que a gente sempre quis dos bancos, o tempo inteiro. E é por isso que ela consegue uma coisa que é muito valorosa em termos de marca. A Nubank consegue o que a Apple tem, independente de você gostar ou não da Apple. Em termos de estratégia de marca, a Apple tem usuários apaixonados. Ponto. Sim, tanto que se a Apple lançasse o iPhone 11, é 11, né? Se ela lançasse o iPhone 11 agora, com certeza, em todas as lojas da Apple do mundo, ia ter fila de pessoas querendo comprar o raio do celular. Não estou entrando no mérito se é melhor ou pior, mas o fato é que o usuário acredita na promessa da marca. É a mesma coisa da Nubank. Nubank lançou a Nuconta no passado. É a melhor conta do mundo? E pode ser alguma. Tem várias coisas que precisam melhorar porque ela está em fase beta. O que os usuários da Nubank fizeram? Pediram convite para acessar a conta. Percebe que é tão valoroso essa coisa de entender a sua relação com o cliente, que a Nubank é uma das poucas marcas que você fica na fila meses esperando para ter o raio do cartão, e quando você tem o cartão, você não xinga a Nubank pela espera. Você publica nas redes sociais que agora você é um Nubank. Que marca consegue fazer isso hoje em dia no Brasil? Percebe que só que a Nubank, o que é impressionante, é por isso que vale a pena como case de estudo, é que a Nubank conseguiu isso em 3 anos. A Apple ela tem uma vida de décadas construindo isso. E a Apple trabalha com um produto muito mais amistoso. Celular, computador. A Nubank trabalha com coisas bancárias. É muito mais difícil. E aí percebe que ela consegue construir uma experiência muito sutil simplesmente porque ela atendeu às necessidades do usuário. Beleza, resolvi essa questão, acertei a questão do escopo, entendi meu usuário. Carla, estou caminhando bem nessas batalhas de UX. A coisa mais importante quando você começa um produto é que você só tem uma chance de mostrar para o usuário como é que o produto funciona. E aí a gente cai nessas 2 batalhas aqui, que é a interface, e aí a gente começa a ficar cada vez mais tangível. A interface e a arquitetura de informação. E talvez nessa parte, a grande batalha que você precisa ganhar é a batalha do onboarding. Porque qual é o nosso grande erro? Ou como é que a gente falha? Normalmente a gente foca no produto lindo e maravilhoso. Só que a gente tem um MVP com poucas funcionalidades. E aí, o que a gente tem que se preocupar nesse momento é conectar-se com seus usuários, de ele entender realmente o problema, o seu produto, capturar o seu interesse no onboarding e levá-lo ao sucesso na primeira tentativa. O que é importante a gente ter em mente é que a gente não tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira impressão. E aí, a gente sempre comete o erro clássico, quando a gente está fazendo um produto, de a gente pensar o produto de dentro para fora. O que é de dentro para fora? É a nossa visão linda e maravilhosa com todas as features que a gente pode criar. E a gente começa a criar o produto, só que ele não tem todas essas features. Ou ele não tem aquela experiência ainda, porque ele precisa de dados do usuário, porque ele precisa disso, daquilo, porque ele precisa de outras informações vindas de não sei aonde. O fato é que, se você não se preocupar com o onboard, você não entrega experiência para o usuário. Então, você tem que se preocupar com o onboard. E um jeito simples de pensar isso, primeiro, construir a jornada do usuário no primeiro uso. E se preocupar muito com essa experiência. Porque talvez você vai abrir mão de algumas features ou colocar outras, porque você percebeu que, sem tal feature, o seu usuário não consegue entender o produto. Quantos produtos, quantos apps a gente baixa, a gente tenta usar porque a gente é early adopter, e a gente fala, não entendi. Porque alguém não se preocupou com o onboarding. E o onboarding é uma coisa muito importante. O outro jeito de pensar esse desafio do onboarding é, por exemplo, fazer um design sprint. Design sprint é aquele método rápido da Google para solucionar problemas. Se você faz um design sprint pensando como vai ser o onboarding do meu produto. E aí, a gente vai tentar evitar com isso, usando jornada do usuário ou usando design sprint, de cair na armadilha do tutorial. Porque, né? Quem lê tutorial? Vocês já leram algum tutorial de algum aplicativo ou vocês pularam as telinhas? Pensa sobre isso. Se você, como usuário, pula os tutoriais, por que no seu aplicativo você está colocando um tutorial? Sabe? Se o seu comportamento padrão é pular, por que no seu, especificamente, você está colocando tutorial? Por que o seu tutorial é mais legal e vai fazer o usuário ler? A gente tem que evitar, a gente tem que tornar a interface fluida e simples para que o usuário olhe aquilo, entenda e consiga usar. Porque o usuário não gosta de ler, o usuário gosta de clicar e seguir em frente para a próxima tela. E aí a última coisa que eu preciso falar para vocês é sobre a última batalha, que seria do design visual. E aí é muito incoerência minha, mas eu vou ter que falar isso, porque eu sou designer, então eu sempre gostaria de criar interfaces. Mas como startup, você tem que ser enxuto, você tem que ser rápido, não reinventa a roda. O seu foco nesse momento é validar o seu produto e validar a sua solução. Então, você vai, sim,
usar o iKits. Até porque é muita presunção. Por exemplo, vou citar o Material Design, que é uma boa referência de um iKit muito sólido. É muita presunção minha, como designer, achar que eu vou conseguir projetar uma solução muito melhor sozinha do que uma equipe especializada que ficou 2 anos trabalhando naquilo. E o tempo inteiro fica iterando aquele iKit. A solução deles provavelmente é muito mais robusta. E aí, muito mais bem pensada. Num primeiro momento, se aproveita dessa uma solução que está muito bem pensada por uma equipe de especialistas. Se aproveita também dos padrões de design. Por que eu vou criar um padrão novo se, no fundo, eu quero validar minha solução? Cria isso num segundo momento. Quando você já tem solução, você já entendeu como você resolve o problema, e aí sim você segue em frente. E aí a gente passou por todas essas camadas. E a ideia aqui é dar insights para vocês de como eu vou me certificar de que eu estou fazendo a coisa certa antes de construir alguma coisa efetivamente. Antes de escrever uma linha de código. Lembra que a estratégia, no fundo, de UX, a gente quer aprender antes de construir. A gente quer ter certeza antes de colocar a mão no código. Mas, beleza, uma hora a gente vai colocar a mão no código, a gente vai construir o nosso produto, e aí a gente vai para o mercado. E aí, quando a gente vai para o mercado, a gente tem 2 caminhos. A gente pode ter um MVP que a gente chama de Mágico de Oz. Não sei se vocês conhecem a história das Zappos, mas a história das Zappos falava que ele fazia tudo manual, né? Ele ia lá na loja de sapatos, tirava as fotos, colocava na internet, aí se você comprasse um sapato, ele ia lá na loja de sapato, comprava o sapato e mandava para você. Você pode ter um MVP também, como a nossa amiga Nubank. Esse cartão de crédito é um MVP da Nubank. É um MVP complexo, mas é um MVP. Porque a Nubank nunca quis ser só um cartão. O nome não é Nucard, é Nubank. Então, eles querem ser um banco digital. Mas, para eles entregarem a promessa, se realmente os usuários queriam isso, eles começaram pelo cartão de crédito, que era a proposta mais simples. E quando você está nessa solução, você já está testando seu produto, rodando, seja ele o das apps, mais ou menos manual, ou seja ele no Nubank, que já está rodando efetivamente, o que você quer saber é, está funcionando bem? Por que as pessoas não estão usando isso, ou elas estão usando? Isso funcionará em outros mercados e o que os usuários vão querer a seguir. E quando você está nessa situação, você tem que medir desde o primeiro dia. Só que, além das métricas de negócio, que são muito importantes, você também tem que ter as métricas de experiências. E aí tem um canvas que a equipe do Google criou, que se chama Heart, que, basicamente, ela se preocupa com como está sendo a experiência do usuário. E aí você constrói suas métricas em cima disso, em cima de felicidade, em cima de engajamento, em cima de adoção, em cima de retenção, em cima de como ele consegue realizar as tarefas com sucesso. Basicamente, quando seu produto estiver rodando, não esquece dos usuários. Você vai ter que continuar ouvindo o que eles querem como produto. Só que o que é importante nesse momento não é tomar uma decisão... É importante tomar uma decisão rápida, mas ela não pode ser precipitada. Por isso que você tem que medir desde o primeiro momento. E aí, se você faz isso, se você sempre coloca o usuário a todo momento no centro da sua estratégia, que é o que as grandes empresas vêm fazendo, porque elas entenderam que é onde elas conseguem se diferenciar, não é na tecnologia pela tecnologia, você começa a construir uma cultura baseada em UX. E aí você começa a fazer um design com experiência para o usuário. Uma empresa que faz isso, já falei dela aqui de novo, mas vou me repetir, quando a Nubank lançou a NuConta, eles vieram a público e eles falaram exatamente essa frase. Inclusive, no vídeo de lançamento está dizendo isso. A nossa estratégia é centrada no usuário. Talvez seja por isso que mesmo uma startup consegue entrar no mercado que ele é tão difícil e que tem tanto dinheiro envolvido, que é o mercado dos bancos. Porque todo mundo disse que era impossível fazer o que eles estavam fazendo e eles já estão há 3 anos no mercado. Então, talvez, se a gente se preocupar com a experiência, a gente vai conseguir criar soluções e conseguir entregar efetivamente promessas para o usuário. Talvez seja por isso que existe um documentário chamado Design Disruptors, que mostra que as grandes empresas do mundo que estão criando disrupção no mercado, elas colocam o design e o usuário como centro da estratégia. Espero que vocês possam usar isso na batalha de vocês, startup. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.